nossa live 54, sobre a reconciliação familiar, o que a Bíblia fala sobre isso, né? E nas nossas vidas, a gente sempre enfrenta desafio em nossos relacionamentos com os nossos familiares. É irmão com irmão, é pai com filho, é marido com esposa. Sempre tem conflitos, né? Com muitas vezes conflitos nos leva à dor e à separação. Mas, no entanto, eu vou usar duas parábolas de Jesus aqui para a gente refletir sobre esse tema da reconciliação familiar. Lembrando que é muito triste a gente brigar com os pais, com o pai, com a mãe, com o filho, brigar com o pai e com a mãe. É muito triste para um pai e para uma mãe também brigar com o filho. É muito triste um irmão brigar com o irmão, que cresceram no mesmo lar, que tiveram a mesma vida, conviveram no mesmo ambiente, com o mesmo amor do pai e da mãe. E as diferenças de amor entre irmãos e entre pais e filhos se dá mais, seja pela afinidade do tipo psicológico de cada um, ou seja pela necessidade. Que sempre os pais vão prioritar os que mais necessitam, né? Sempre. Os que mais têm um relacionamento afetivo mais próximo, né? Então, eu vou falar sobre duas parábolas da Bíblia que refletem muito o conflito, né? Esse conflito familiar. Primeiro vamos falar sobre redenção. Em Lucas 15, 11 e 32, a parábola do filho pródigo, vocês devem conhecer, né? É a história de um filho. O senhor tinha 2 filhos e um filho pediu para o pai o dinheiro de sua herança, da sua parte de herança, e foi embora de casa. E o outro filho continuou ajudando o pai na sua fazenda, no seu trabalho, etc. O outro filho foi para o mundo, se tornou um super pecador, né? E começou a gastar todo o dinheiro com bebidas, com farra, com festa, e foi ao fundo do poço. E um dia ele decide retornar ao pai arrependido. E aí o pai, sabendo que seu filho retornaria, ele manda fazer um churrasco lá, uma festa para o filho que retornaria, etc. Tal, para acolher esse filho que estava perdido. O outro filho o procura e fala: pai, mas eu tive a vida inteira contigo aqui e você nunca fez nenhum churrasco para mim. E para ele que nos abandonou e gastou todo o dinheiro da herança, etc., você está fazendo uma festa, etc. E aí o pai fala para esse filho: tudo que é meu é seu. Nunca deixou de ser seu. Quer dizer, o amor do pai para esse filho sempre existiu. A resposta do pai de receber esse filho perdido é como aquela história das ovelhas, das 100 ovelhas, que uma se perde e o pastor vai lá e busca aquela que se perdeu. E é uma alegria enorme você conseguir resgatar, né? Resgatar essa reconciliação familiar. E aí ele o abraça, a esse perdido que retorna, e ele restaura a sua família. E a sua família de novo estaria junto. Que é o sonho de todos os pais, de terem os filhos próximos
porque Ele os ama e não ter nenhum filho perdido e que os filhos gostem um dos outros. Então essa história nos lembra de momentos desafiadores. E a redenção e a reconciliação são possíveis quando a gente usa Deus, né, como base. E o outro irmão com certeza iria passar por um processo de aceitação e reconciliação com seu irmão. Porque todos nós às vezes nos achamos desprezados, ou sei lá o quê, mas não é esse o fundamento, né? Na verdade, o fundamento dessa parábola é outro, né? É que Deus nunca abandona os seus filhos. Então, o próximo passo desse processo de reconciliação se chama perdão e aceitação. São os próximos passos. E para isso eu vou falar sobre Gênesis 37:50, a história de José do Egito, que foi vendido pelos seus irmãos. José do Egito, ele foi filho de Jacó, né? Depois chamado de Israel. Ele teve 12 filhos, daí que nascem as 12 tribos de Israel. E o pai, na verdade, José, foi um dos últimos filhos de Jacó. E ele era muito inteligente, filho de Raquel. E ele era muito inteligente e o seu pai lhe afastou ele do trabalho pesado, deixou os outros filhos trabalhar no trabalho pesado. E ele deu uma túnica para ele, e ele estudava leitura e matemática. E ele privilegiou esse irmão, e disse que esse irmão seria o próximo herdeiro, o líder dos irmãos. Os outros irmãos questionavam muito essa situação de José, que não trabalhava no pesado, foi privilegiado pelo pai, recebeu aquela túnica como um símbolo de que ele seria o detentor para cuidar de todos os seus irmãos, de toda a fazenda, de toda a obra que eles tinham, e os irmãos se revoltaram. Então, os irmãos, basicamente, os irmãos o jogaram num poço na ideia de que fossem enterrá-lo vivo. Todos os outros irmãos fizeram isso, os outros 11. E aí alguns deles não queriam ver essa situação, e aí ele foi vendido aos ismaelitas por 20 barras de prata. Os ismaelitas levaram José para o Egito. Os irmãos pegaram a túnica de José e mancharam com o sangue de um cabrito e levaram ao pai Jacó, também conhecido como Israel. Jacó reconheceu a túnica, disse que era o seu filho e certamente teria sido devorado por um animal selvagem. Jacó rasgou suas roupas, que significava desespero, né, quando rasgavam suas roupas, e vestiu uma roupa de luto, ficando de luto por muito tempo. José se tornou muito poderoso no Egito, pela sua inteligência, pela sua luz que tinha, se tornou muito poderoso junto a Faraó do Egito. E aí, o que aconteceu? Ocorreu uma grande fome nas terras de Israel. E aí os irmãos, a mando do pai, foram para o Egito tentar conseguir comprar cereais, comida e ver o que ia acontecer. E aí eles encontram quem? Eles encontram, depois de muitos anos, eles encontram José. E aí eu vou ler Gênesis 45 sobre José, o que aconteceu nesse momento. E disse José aos seus irmãos:
peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, não tenhas medo, na verdade, nem vos pese aos vossos olhos por me ver vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Ele entendeu que aquilo ali foi um destino de Deus e que por ele estar ali ele poderia ajudar todo mundo. E aí ele continua dizendo, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura. Ou seja, ele já previu ali que haveria mais 5 anos de fome. E aí ele ajudou os seus irmãos a morar ao Egito e levar mantimentos aos seus parentes. A aceitação da parte dele foi essencial para a reconciliação. Quando reconhecemos que todos nós somos pecadores, quebrados e carentes da graça de Deus, somos mais inclinados a aceitar os outros. O próprio Cristo aceitou pecadores e excluí-los, mostrando que a aceitação é uma maneira de revelar o amor de Deus. Reconhecer que as relações familiares podem ser complicadas e que todos nós cometemos erros é o primeiro passo para a reconciliação. Então a nossa reflexão aqui é que José tinha amor ainda pelos seus irmãos, apesar de tudo que ocorreu, pelo seu pai, pela sua família, e ele ajuda a sua família, ajuda os seus irmãos. Ele não guardou mágoa por tudo que ocorreu. Ele interpretou aquilo como um desígnio de Deus. E os seus irmãos, surpresos, surpreendidos por tudo aquilo, tiveram que expressar o seu amor a José e louvar a seu irmão pelaquela humildade, apesar dele estar naquela situação, naquele cargo, naquela situação privilegiada, e ele os ajudou. É um ensinamento de reconciliação, é um ensinamento de aceitação. A gente não pode mudar a realidade. Se você tem um irmão que você acha que é problemático, você não vai mudar a realidade. E continua sendo seu irmão. Provavelmente uma palavra de fé pode o resgatar, ou mudar, ou fazê-lo, levá-lo a uma reflexão. Você mesmo pode refletir bastante e mudar seu posicionamento em relação aos seus irmãos, ao seu pai ou à sua mãe. Meu pai e minha mãe são muito retrógrados, são muito turrões, são muito ignorantes, são muito brutos. Mas esse é o resultado da criação que cada um teve e você não sabe o que cada um passou na sua vida. Então, reflita sobre isso. Tente fazer uma reconciliação familiar. Tente resolver qualquer problema que você tenha na sua vida em relação a isso. Graça e paz. Até a nossa próxima live, se Deus quiser. Até mais.